Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou falar de uma característica que é essencial para todo jurista, mas que com frequência é negligenciada. Eu vou falar sobre saber ouvir. Bom, gente, é essencial para todo jurista, para toda pessoa que lida com o direito, e principalmente aqueles que gostariam de realizar justiça, que a gente consiga ouvir a outra parte, que a gente consiga ouvir as pessoas. Então, assim, muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas, em geral, e nós estudantes de direito também estamos inseridos nisso, perderam o dom da escuta. Até escutam, mas não ouvem, ou ouvem, mas não escutam. O que eu quero dizer com isso? A gente escuta o som, mas a gente não escuta de verdade. A gente não tenta entender o que a pessoa está tentando nos passar. A gente não se compadece, a gente não abre o nosso pensamento para ouvir o que o outro tem para dizer. E o que isso tem gerado é uma sociedade em que ninguém se escuta, ninguém se ouve e a discussão, ela permanece frequente. Então, assim, eu sei que a gente aprende muito na faculdade, a defender o nosso ponto de vista, a discutir, a manter aquele nosso posicionamento, mas acontece que muitas vezes a discussão, ela requer também essa troca. Então, como que eu vou fazer, como que eu vou ter uma discussão saudável se eu não deixo a outra parte falar? Hoje em dia é muito comum, né? Cada um tem o seu posicionamento, cada um pensa da sua maneira, não quer nem escutar o que o outro tem a dizer. E aí? E aí que para nós, juristas em especial, o dom da escuta, o saber ouvir outras pessoas é uma característica obrigatória. A gente fala sobre dom da oratória, dom da argumentação, retórica, a gente fala sobre tudo isso, né? Mas ninguém nos fala que a gente tem que sim ter a paciência de ouvir a outra pessoa, de prestar atenção no que a outra pessoa está dizendo. E não apenas por questões de cortesia, que são obrigatórias, mas até mesmo para o teu próprio discurso, para que tu consiga rebater, para que tu consiga, enfim, ter uma discussão saudável. Então, o que eu tenho percebido? Nós estamos cada vez mais nos fechando em bolhas e a gente acaba não exercitando esse dom, porque é um dom também. Tu exercitar a paciência, tu exercitar realmente abrir os teus ouvidos para que a outra pessoa fale e aí então vocês consigam dialogar. Diálogo, né? Como que funciona o diálogo? Eu falo, tu me escuta, tu fala e eu te escuto, né? E a partir daí a gente vai construindo ideias. O que se percebe hoje em dia é que cada um tem o seu ponto de vista, ninguém escuta ninguém, a gente finge que escuta para poder reiterar as nossas ideias e aí fica essa discussão entre pessoas que parece que são surdas, né? Porque efetivamente não ocorre um diálogo. Essa característica, saber ouvir, vai ser essencial para todas as profissões de um estudante de direito. De um formado em direito, na verdade, né? Então, um juiz, por exemplo, obrigatoriamente tem que ouvir as duas partes. O advogado, ele tem que ter o conhecimento máximo de tudo no processo, justamente para melhor defender os interesses do seu cliente. O promotor, que em tese busca justiça, também vai ter que ter. Tanto é que o promotor, ele pode pedir a absolvição da outra parte, ele não tem que sempre acusar. Ele está tentando buscar a justiça sempre, certo? Então, para isso, ele tem que estar aberto a ouvir a outra parte também. O professor de direito, que é o meu caso, eu, antes de qualquer coisa, sempre estou aberta para escutar os meus alunos. E sabe de uma coisa? O diálogo, ele sempre é a melhor resolução. Por que a gente tem tantos problemas hoje em dia? Porque as pessoas, elas tendem a se fechar. Elas tendem a ter a sua opinião, a ter a sua posição e a ver o outro como alguém que a gente tem que brigar, que a gente tem que lutar contra o tempo inteiro. Eu tenho uma visão bem diferente disso. No vídeo de hoje, após essa pequena introdução, eu vou te falar alguns pontos que eu considero muito positivos pra gente quando a gente abre, né, essa possibilidade de escutar o outro e também algumas situações em que tu vai ganhar por saber ouvir. Fica comigo.
Bom, primeiro eu vou te citar três motivos, três características positivas de por que a gente tem que exercitar o nosso dom da escuta. Por que a gente tem que sempre tentar ouvir as outras partes, as outras pessoas. E o primeiro motivo deles, acho que é o mais básico, né? Que é o respeito. Então, quando eu escuto, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou discutindo com alguém, ainda que a gente pense totalmente diferente, eu tenho que ter respeito pela outra parte. É um mínimo de cordialidade, né, de urbanidade. Então, no próprio Código de Processo Civil, a gente vai ter o dever de urbanidade, né, entre as partes. É o mínimo que a gente espera, o respeito entre as pessoas que estão ali discutindo. E pode ser que seja num processo, ou pode ser que seja em outros momentos, como é o caso da nossa própria faculdade, né, da sala de aula. Então, escutar, ouvir a outra pessoa, minimamente demonstra que tu tem respeito, que é algo necessário na nossa profissão. Eu já vi pessoas serem acusadas não, né, mas responderem em razão de terem ferido, de não terem cumprido esse dever de urbanidade. E aí? Gente, é claro que é uma questão um pouco moral, né? Enfim, não, a pessoa não vai ser condenada à cadeia, à prisão, porque ela não soube manter um respeito, mas existem situações em que as coisas podem se tornar até um pouco mais extremas. Então, numa audiência judicial, por exemplo, né, a gente vai ter toda uma formalidade. Ali, o juiz determina quem fala, quem não fala, o que acontece e o que não acontece. Agora, e no teu dia a dia? Será que tu não tem que já, desde agora, demonstrar que tu consegue ouvir a outra pessoa? Manter o mínimo de respeito pela outra pessoa, até para que tu também seja respeitado? Então, a gente tem que manter, digamos assim, uma certa ordem. Nós, como estudantes de direito, a gente tem que defender o nosso ponto de vista, mas sempre com cuidado, com respeito, com bom senso, né? Ouvir a outra parte é o mínimo, que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, né? Um segundo ponto que eu te digo que é uma imagem que a gente tem das pessoas que conseguem escutar a outra parte com paciência, com tranquilidade, é justamente demonstrar uma certa sabedoria. E é uma sabedoria no sentido de que a imagem da pessoa que mantém essa postura, ela sempre é muito positiva. Pode perceber, numa discussão, quando uma pessoa respeita a outra, deixa a outra falar e espera o seu momento de fala, ela não parece muito mais educada, muito mais, assim, uma pessoa mais evoluída? E a pessoa que corta, que interrompe, que não deixa o outro falar, ela não parece, assim, uma pessoa, além de mal educada, num nível ainda a desejar de evolução? Eu tenho essa sensação muito nítida, principalmente quando a gente vê questões mais acirradas, pessoas com um pouco mais, né, de, sei lá, de paixão naquilo que elas falam. Não é porque tu defende um ponto que tu realmente acredita que tu tem que passar por cima da outra pessoa. A gente tem que manter, ainda que sob forte emoção, um certo cuidado. E é claro que aqui eu estou falando da gente, que é jurista, que lida com a palavra, que tem o dom da fala como um instrumento da nossa profissão. Então, assim, a gente tem que ter consciência disso. Pode ser que o nosso cliente não tenha, pode ser que a pessoa que a gente representa, pode ser que outras pessoas não tenham esse entendimento, mas tu, como jurista, tem que ter. Assim como eu também tenho que ter, né? A gente tem que entender que cada um tem o seu momento e que as coisas têm que se dar dentro de uma mínima ordem. A gente estuda o procedimento justamente por isso, né? Cada um tem o seu momento de falar. Parece coisa de criança, mas é verdade. Quando a Mariazinha fala, o Joãozinho fica quieto e vice-versa. E aí, pessoal, tem um terceiro motivo pelo qual a gente tem que ouvir o outro com atenção. E é justamente o fato de que quando eu estou discutindo, quando eu estou conversando com alguém e eu quero rebater os argumentos dessa pessoa, eu só vou conseguir fazer isso se eu souber do que ela está falando.
se eu ouvir aquilo que ela está falando. Então, simplesmente eu ignorar e ficar reiterando os meus argumentos não vai fazer eu ganhar a discussão, não vai fazer eu ganhar a confiança de quem eu preciso, não vai fazer eu convencer o juiz. Então, fiquem atentos. Não é uma questão apenas de respeito, apenas de boa imagem. É uma questão de tu conseguir construir os teus argumentos de uma melhor forma. Então, eu sei tudo que eu tenho para defender, mas eu também consigo destruir ou atacar os teus argumentos. Claro, né? Tô falando da fala retórica. E por quê? Eu te ouvi. Porque eu ouvi o que tu falou, eu consegui perceber as falhas na tua argumentação, eu consigo apontar os erros e, a partir daí, fortalecer o meu discurso com base no que eu ouvi do teu. Gente, é um detalhe que às vezes a gente não percebe. Mas se tu não escuta com atenção, e eu também falo da questão de ler com atenção. A questão é ter as informações e conseguir fazer bom uso delas. Quando a gente estiver tratando de processo, obrigatório, mas na tua vida do cotidiano também tu tens que colocar isso em prática. A todo momento tu vai ter informações que, se tu ignorar, tu vai sair perdendo, tu vai acabar com uma perda, não é mesmo? Então, por exemplo, na prova, o professor coloca lá, selecione, ou ele coloca um título assim, selecione quais dessas são não sei o que, exceto, ou marque a alternativa incorreta. Gente, isso não é bem o saber ouvir, mas é o saber dar atenção às informações. A gente tem que usar todas as informações a nosso favor. O que eu tenho de aluno que erra a questão por não ler o incorreto, porque vai rápido, não presta atenção, quer terminar a prova para ir embora, não é pouca gente. Tu provavelmente já deve ter feito isso. Eu mesma já fiz, certo? Foi uma vez só, mas eu não li que era incorreto. E aí que tá o erro. A gente simplesmente acha que já leu, que já sabe, vai passando, vai indo para frente. Na nossa fala também isso pode acontecer e a gente acaba perdendo. Então, nós temos que fazer com que esse dom de escutar, de ouvir as pessoas, ler as informações, receber informações, seja bem feito. A gente tem que saber ouvir. Eu espero que até aqui eu tenha colocado na tua cabeça a importância da gente ter o nosso ouvido aberto, né? A gente conseguir ouvir as outras pessoas. Mas eu quero te falar que isso não se restringe apenas ao direito em si. Por quê? Porque quando a gente for profissional de direito, o direito ele meio que vai fazer parte da nossa vida. Eu costumo falar que hoje em dia eu vejo direito em tudo. Eu não consigo deixar de ver o direito. Então, a gente tem que aplicar esse dom, a gente tem que aplicar essa característica em todos os âmbitos da nossa vida. É claro que na sala de aula, por exemplo, eu tenho que saber ouvir o professor. Eu tenho que conseguir captar as informações que me interessam para eu conseguir, enfim, fazer o melhor proveito possível. Eu tenho que conseguir lidar bem com os meus colegas. Eu tenho que conseguir conversar mesmo divergindo. Agora, em outros âmbitos, como eu falava, em outras áreas da nossa vida, esse dom pode ser bem aproveitado. Então, discussões e debates, quando forem de direito, por certo, por suposto, a gente vai ter que fazer o uso da nossa boa audição, tá bom? Em outros momentos, em processos judiciais também. Agora, quando estiver fora do direito, em muitas ocasiões, tu vai ter momentos em que tu vai ter que exercitar a tua paciência, porque tu é uma pessoa que entende de alguns assuntos e vai ter que ouvir pessoas falarem coisas que não têm nada a ver, que não estão ancoradas por lei, respaldadas por nenhum tipo de norma jurídica e que a gente vê se repetindo, informações falsas sempre. Então, o que eu tenho para te dizer? Existem momentos em que a gente simplesmente não vai deixar, né? Vai ouvir e vai passar ali fazendo egípcia, vai fingir que não foi com a gente, não vai ficar discutindo. Agora, existem momentos em que pessoas que a gente gosta, pessoas que fazem parte do nosso convívio, vão nos falar essas coisas que a gente sabe que não tá certo. Qual que é a posição que tu tem que ter nesse momento? Nunca dê arrogância, né? Nunca querendo demonstrar que tu sabe e a outra pessoa não sabe. Por favor, a gente tem que prestar um serviço para a sociedade. Se tu sabe, é porque tu teve oportunidade de que alguém te ensinasse, alguém te explicasse, alguém te desse, né, esse conhecimento, essa informação.
Então, tu tem a obrigação de também repassar quando pessoas que tu gosta estiverem mal informadas. Então, assim, a gente tem que ter a paciência de ouvir leigos, de ouvir pessoas que não entendem do assunto tão bem como tu entende, porque tu teve oportunidade de estudar, sabe? E eu vejo que muitos estudantes de direito, advogados, formados, enfim, pessoas que estão já, inclusive na profissão, não têm esse dom, não conseguem entender que eles estão numa posição diferente. A gente tem que saber ouvir e, com toda a paciência do mundo, explicar. Então, eu já tive situações da minha família que meu pai, a minha mãe, a minha irmã tinham entendimentos de assuntos de direito que eram totalmente o contrário do que eu entendia, né? Eu como jurista. O que eu fiz, né? Graças a Deus eu tive essa sabedoria, esse respeito. Simplesmente ouvi toda a argumentação e aí, com base no meu conhecimento, com tranquilidade, apresentei aquilo que eu entendia que eles precisavam saber para poder realmente fazer uma análise da situação e entender o que seria mais certo ou não. Então, meus caros, não é apenas na faculdade que a gente tem que ter respeito. A gente tem que entender que a gente está numa posição em que se espera que nós tenhamos a tranquilidade. Tu é o formado em direito, tu é o estudante de direito, tu tem a princípio mais conhecimento que os outros. Tu não precisa colocar isso, dar um carteiraço porque eu sou estudante de direito, porque eu sou formado em direito, nada a ver. Mas tu sabendo que tu tem mais conhecimento, tu tem que tentar trazer a informação correta para as pessoas que não tiveram o mesmo acesso à informação. A questão da gente manter a simplicidade, manter a humildade, não nos torna apenas melhores profissionais, a gente se torna melhor ser humano também. E eu levo isso como um valor para minha vida e eu quero passar para a tua também, certo? Só o conhecimento pelo conhecimento, sem a gente saber lidar com outros seres humanos, não nos vale de nada. As pessoas, elas pensam, a gente tem que ouvir para entender também o que está passando do outro lado e aí conversar com tranquilidade, tá bom? A gente não tem como saber exatamente o que o outro está sentindo, o que ele viveu para poder se colocar no lugar dele. Empatia é algo muito importante. Eu, no meu estudo, sei que é isso, isso e isso, mas às vezes a realidade é um pouco diferente, certo? E com o tempo a gente vai entendendo que as coisas, elas vão muito além da lei, né? Vão muito além do que o direito pode explicar. Eu quero que tu pense sempre nisso. A gente tem que ser bom profissional, mas o direito ele requer pessoas também, humanidade, pessoas que busquem o melhor para todo mundo, certo? E saber ouvir o outro, mesmo que ele tenha menos conhecimento que tu, é algo que demonstra esse bom profissionalismo e digamos, esse caráter humano que a gente tanto precisa. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha agregado. Se tu gostou, não esquece de curtir aí, curtir para eu saber, para eu receber esse feedback. Compartilha com pessoas que tu acha que precisam saber, que precisam ver esse vídeo, teus colegas ou até pessoas que não sejam do direito, porque hoje o tema foi bem aberto, né? E se tu ainda não te inscreveu no canal, faça meu favor e te inscreva, né? Que me ajuda a saber quanto que eu tô atingindo de pessoas e principalmente de estudantes de direito que precisam ouvir essas coisas que eu falo, tá bom? Qualquer comentário, qualquer dúvida, vocês sabem que eu sempre respondo aqui embaixo, vocês têm um lugarzinho para comentar, para colocar ali. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.